Bem, pessoal, tudo bem? Aqui eu estou fazendo só uma revisão da nossa aula, do que a gente discutiu em listas encadeadas, uma comparação entre array e listas encadeadas. A gente vai fazer uma implementação em conjunto, só para que a gente sedimente as ideias, tá? Eu peço a vocês que na hora da implementação vocês sigam o vídeo, vocês vão pausando o vídeo, fazendo da forma que eu estou programando lá no Python, com PyCharm, porque facilita o aprendizado se você acompanhar dessa forma, tá? Só relembrando que a gente está discutindo listas encadeadas porque trabalhar com arrays diretamente é interessante em vários casos, quando o seu tamanho é real do que eu preciso, né? Se eu tenho uma lista de pessoas de 100, eu posso criar diretamente um array com 100 posições, tá? O grande problema é que quando eu preciso aumentar o tamanho deste array, pode tornar-se um problema. Então, por definição, o array, como a gente pode ver aqui, ele é algo de tamanho fixo. Então, por exemplo, se eu crio um array aqui, defino um array de inteiros com 3 posições, significa que na memória RAM vão ser criados 3 espaços, né? Um array aqui com 3 espaços, por exemplo, com valores 1, 2 e 3, e isso é fixo, tá? O que significa ser fixo? Significa que enquanto seu programa estiver executando, esse array não pode aumentar de tamanho. Você pode perguntar, e como é que linguagens tipo Python, que tem lista lá, ele cresce dinamicamente o tamanho da lista? Bom, porque Python não tem array, tá? Python ele trabalha diretamente com uma estrutura dinâmica de listas, então por isso que não é um array propriamente dito, mas em linguagem do tipo C, Java, que tem definição de array, quando você cria um espaço na memória RAM para colocar o seu array, ele não pode mais crescer. Na prática, o que acontece é o seguinte, se eu quiser uma quarta posição aqui, imagine aqui que eu quero um quarto elemento, tá? Valor 4. Eu não posso colocar diretamente nesse array. O que vai acontecer? Vai ter que ser criado um outro array em memória RAM, por exemplo, com 4 posições. Vai haver a cópia dos elementos anteriores. Claro que isso tudo manual, tá? Nenhuma linguagem de programação te dá isso de bandeja, não. E você coloca agora, sim, o novo elemento, que é o quarto elemento, tá? Então perceba, se aqui eu tinha N elementos neste array aqui, e eu preciso copiar esses N para o novo array, significa então que aumentar o tamanho do array é uma operação muito cara, é O de N. Porque O de N eu tinha N elementos, eu precisei passar pelos N elementos e copiá-los para este novo array. Então, agora eu tenho um algoritmo de complexidade de O de N, por exemplo, se eu quiser inserir um novo elemento agora. Se eu quiser colocar um quinto elemento, eu vou ter que copiar todos esses 4 que eu já tinha e colocar o quinto. Então, inserir, neste caso aqui, seria O de N. Claro que eu tenho otimizações. Eu poderia, quando crescer, por exemplo, meu array, ao invés de crescer sempre só mais um elemento, eu poderia simplesmente crescer o dobro. Então eu tinha 4 posições e agora quando eu for crescer eu coloco mais 4 posições, porque aí pelo menos eu diminuo o problema da cópia ao inserir um novo elemento. Mas de qualquer forma, em algum momento vai estourar, e ao estourar aqui o array eu vou ter que de novo criar um novo e copiar todos os elementos. Então é uma operação cara. O lado interessante do array é que de fato eu posso indexar. Então vocês sabem que o índice aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e assim por diante. Eu posso indexar. O que eu posso fazer, por exemplo, com algo indexado? Eu poderia fazer uma busca binária, não é? Se o array tiver os elementos ordenados, eu poderia fazer, por exemplo, uma busca binária dividindo pela metade e procurando o elemento. A cada busca do elemento, eu dividiria a entrada por 2, né? Lembrando que isso me dá um algoritmo que é O log de n. Isso é muito bom. Bom, onde é que entram listas encadeadas? As listas encadeadas entram exatamente quando eu preciso criar algo que eu não tenho predefinidamente a um tamanho, tá?
Então, o tamanho de uma lista encadeada é variável. Uma lista encadeada, basicamente, eu vou até mudar aqui a corzinha só para facilitar. Uma lista encadeada, basicamente, ela é formada por nós. Então, eu tenho um nó que, basicamente, por definição, eu teria algo que ele carregaria, um valor, por exemplo, eu vou colocar o valor número 1, e um apontador. Esse ponteiro aponta para outro nó, que inicialmente aqui eu vou colocar um ponteiro nulo, não aponta para nada, tá? Isso é um nó. Então eu tenho o valor e o ponteiro. Isso aqui eu vou chamar de fato de valor e aqui eu vou chamar de prox. A partir de agora, se eu quiser criar uma lista, é simples. Eu crio nós, tá? Então olha só. Vamos colocar um passo para inserir um elemento numa lista encadeada. Por definição, lista encadeada, ou seja, é um encadeamento de nós. Um nó aponta para o seu próximo nó, até o último que não aponta para nenhum. Então, inicialmente eu tenho aqui um nó com valor 1. Ele apontaria, por exemplo, para um nó de valor 2 e concluir minha lista encadeada, tá? Então essa é a minha lista encadeada. Se eu não tiver nenhuma referência para essa lista encadeada, linguagens orientadas a objetos tipo Python, do tipo Java, automaticamente libera essa posição. Perceba que não tem ninguém apontando, ninguém referenciando para esse elemento número 1. Então, se não tiver nada, isso será apagado da memória RAM. Mas vocês sabem muito bem já pela nossa aula que isso aqui vai ser apontado por um ponteiro, uma referência do tipo cabeça, eu vou chamar de H de head, né? Que aponta para o início aqui da lista encadeada. Se eu quiser colocar um novo elemento, como é que eu faço? Bom, perceba que eu posso criar N elementos aqui, inserir N elementos sem problema nenhum. Não vou precisar copiar o que eu já tinha antes, então é uma operação simples. Então, para inserir na lista encadeada, quais são os passos? Primeiro, naturalmente, criar um nó. Então, por exemplo, eu vou colocar um nó 3 aqui. Vou colocar o valor 3. O próximo dele é nulo. Segundo passo, eu vou precisar percorrer, deixa eu só apagar aqui esse nó, só para simplificar a nossa, na hora da gente construir aqui o desenho, vai ficar mais simples, tá? Bom, perceba que a gente vai precisar aqui buscar na lista encadeada qual é a posição que eu quero inserir. Vamos imaginar que eu quero inserir no final, tá? Então, inserir no final, eu precisaria percorrer a partir da cabeça até encontrar a posição. Ou seja, eu vou percorrer um ponteiro chamado P, tá? A partir da cabeça até encontrar o quê? Até encontrar um elemento cujo próximo nó seja nulo. No caso, é o 2, ou seja, eu preciso parar no 2. Então, o próximo nó desse cara, número 1 aqui, é nulo? Não, não é. Então, eu continuo minha busca. Venho para cá. O próximo desse nó é nulo? É. Opa, então minha jornada de busca para aqui. Então eu tenho, por exemplo, um ponteiro de valor P. Vamos chamar esse novo nó, que tem uma referência, um ponteiro N para ele, tá? Só para simplificar. Bom, então o passo 2 será o quê? Uma vez que eu já encontrei, eu tenho que buscar posição de inserção, né? Já encontrei aqui que é o Pzinho, tá? Qual é o terceiro passo? É agora fazer com que o último elemento atual da lista encadeada aponte para o novo elemento criado. Então, significa que eu vou fazer uma instrução do tipo p.prox igual a n. Então, perceba que agora eu vou ter isso aqui, tá? E aí fechei a lista encadeada inserindo um novo elemento, tá? Perceba que inserir no final significa que eu tenho
uma fila, não é? Uma fila não funciona assim. Se eu insiro no final, uma pessoa que entra numa fila, ele entra no final, e a pessoa que entrou primeiro, que está no início da fila, ela vai sair primeiro, tá? Se eu fizer uma lista encadeada que eu insiro no início, no final das contas, nós vamos ter uma pilha. Perceba a fila, ó. Primeiro chegou o número 1, depois chegou o número 2, depois chegou o número 3. Se eu mandar imprimir essa lista encadeada, vai ser impresso 1, depois 2, depois 3. Uma fila. Não é? Então perceba que aumentar o tamanho de uma lista encadeada é bem barato. É O de 1. É uma operação constante. Naturalmente, no caso de uma lista encadeada, como cada nó desse potencialmente está numa posição bem distinta, né, da memória RAM, não pode ser indexado. Então, um array ele é contíguo na memória RAM, eu posso indexá-lo. Porém, uma lista encadeada, ela não pode ser indexada, tá? Por isso que a gente cria eventualmente ponteiros para facilitar. Por exemplo, se eu estou inserindo aqui ao final da lista encadeada, então eu poderia ter um ponteiro do tipo tail aqui, né? Cauda, que aponta já para o final. Se eu quiser inserir um novo elemento, ao invés desse passo 2 aqui, eu buscar a posição, eu já tenho a posição que eu vou inserir um novo elemento, que é o próprio T. Eu faço apenas o T, por exemplo, se eu quiser colocar um nó número 4, tá? Eu faço simplesmente dizer que o próximo de T é o novo elemento e agora o novo T é o novo elemento inserido, tá? Então a gente faz essa artimanha de colocar um ponteiro também para o final, porque ao inserir no final facilita a gente ter diretamente ao invés de buscar. Se não, inserir numa fila, neste caso aqui, eu sempre teria que buscar uma posição e se eu não tiver uma cauda, inserir também numa fila seria O de N, tá ok? Bom, como implementar isso? Então vamos seguir esse algoritmo aqui, tá? Vamos agora para o ambiente de desenvolvimento. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Bem, se uma lista encadeada ele é formado por nós vamos definir um tipo nó. No Python eu vou criar uma classe chamada nó. Né? Vou criar um construtor e definir os atributos do nó. O que é que nós temos no nó? Nós já vimos que nós temos um valor, não é isso? E nós temos o próximo. Perceba que o valor, na hora de eu construir um nó, eu posso passar esse valor como parâmetro. Então, CF.valor é igual a valor. E o próximo, inicialmente, ele vai apontar para o quê? Para nulo, né? Para none. Ele vai apontar para ninguém. Tá? Depois, uma vez que eu criei um nó, eu posso criar uma classe chamada, por exemplo, lista encadeada. Essa lista encadeada vai ter o quê? Bem, perceba que a gente viu aqui, ó, que é necessário a gente ter um ponteiro, pelo menos, né, para a cabeça, para o início da lista encadeada. Então, a minha lista encadeada vai ter um atributo e esse atributo vai apontar inicialmente para o vazio. Esse atributo eu vou chamar de cabeça, tá? E aponta para o nada, tá? Aponta para nada. O que é que eu preciso ter em lista encadeada? Eu tenho que pelo menos ter um método de inserção, né? Como é que eu vou inserir nela? Inicialmente aqui nós vamos colocar, já que eu dei um exemplo ali de uma lista encadeada que insere ao final, eu vou fazer aqui uma lista encadeada que insere no início, tá? Vocês vão ver que estrutura vai ser ao final. Então, eu vou criar um método chamado inserir, né? Recebendo o valor a ser inserido. Então, se eu insiro na cabeça, qual é o algoritmo? Vamos lá. Mais uma vez, ó, eu vou fazer aqui um algoritmo. Número 1.
eu preciso criar um nó, né? Depois, eu preciso achar posição a inserir. No nosso caso vai ser no início, então a posição já vai ser a própria cabeça. Número 3, bem, a partir de agora, olha só. Se eu tenho a cabeça, né, eu vou inserir a cabeça no início, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou mexer com os ponteiros. Esses ponteiros eu vou fazer com vocês já já. Então olha só, primeiro passo, criar um nó. Então como é que eu crio um nó? Eu faço que um nó é igual a nó. Desta forma, eu estou dizendo que existe uma referência chamada nó do tipo nó, cujo valor será valor. Tá? Qual é a posição de inserção? A gente sabe que nós vamos inserir na própria cabeça. A antiga cabeça vai dar espaço para a nova, que é o próprio nó. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que o nó, inicialmente, para eu não perder a referência ao que está acontecendo. Como nós estamos inserindo no início da lista encadeada, olha como está agora. Neste momento, nós temos um H, por exemplo, apontando... Desculpa, na realidade nós temos um H apontando para none. Não é isso? Por enquanto a nossa lista está vazia. Então eu vou ter que fazer um teste. Né? Eu tenho que fazer um teste do tipo se self.vazia. Eu vou criar um método para ver se a nossa lista está vazia. Se ela estiver vazia, o que é que nós temos que fazer? Bom, a cabeça não aponta para ninguém, a cabeça, neste momento, passa a apontar para quem? Para o nó que foi criado. Concordam? Então, o que é esse self.vazia? Vamos criar, ó, def vazia. Vai dizer para a gente se a lista está vazia. Return vai ser verdadeiro ou falso. Se essa nossa lista encadeada estiver vazia, então return self.cabeça igual a none. Concorda? Se for igual a none, significa que ela está vazia. Vamos colocar is not none, tá? Se ela não tiver vazia, aqui vai ser falso, obviamente. Se ela tiver vazia, o que vai acontecer? A cabeça vai apontar agora para o novo nó criado. Não é assim? Como ao criar um novo nó, a gente já sabe que o próximo do nó é none, então tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. Porém, se ela não tiver vazia, na realidade vai ter o que aqui? Vai ter algo do tipo, a nossa lista vai ter assim, ó. Ele vai ter um elemento. Olha só. Opa, deixa eu colocar aqui. Ele vai ter um elemento já definido, inicialmente apontando para none, não é? Então, olha, perceba que se a gente simplesmente, no novo elemento, imagine, o novo elemento é o número 2. Se a gente simplesmente fazer com que o H, a cabeça, aponte para o 2, o que vai acontecer? Nós vamos perder a lista que nós tínhamos antigamente. Então, o primeiro passo, a gente tem que fazer com que o N aponte para quem? O N aponte para a antiga cabeça. Então, perceba que o próximo de N ele precisa apontar para a antiga cabeça. E, por fim, a gente tem que fazer com que a cabeça, agora, deixa eu apagar isso aqui, nós precisamos fazer com que a cabeça agora passe a apontar para o novo nó criado. Então, olha, percebam, a gente tinha antes 1, agora nós temos, se a gente for imprimir, isso aqui vai ter 2 em 1. 2, depois 1. Perceba que a gente está inserindo no início. Então, na prática, o que nós acabamos de fazer foi o quê? Foi uma pilha. Nós inserimos sempre no topo, no início. Tá? Então, ó, else, primeiro passo que nós temos que fazer é nó ponto
prox aponta para quem? Para self.cabeça. E self.cabeça agora aponta para o nosso nó. Percebe? É bem simples. Sempre desenhem o que vocês estão fazendo, tá? Ao desenhar, vai facilitar demais a compreensão de vocês do passo a passo do que vocês estão fazendo, tá? Então, o passo 3 aqui é se vazio, né? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer self.cabeça é igual ao nó criado, né? Chamamos de nó aqui. E se não vazio, quais são os passos? Se não vazio, nós fizemos o próximo do nó criado é a atual cabeça. E, por fim, a nova cabeça é o novo nó criado. Então, esse é o algoritmo que nós temos que seguir. Tá? Vamos imprimir essa lista. Vamos definir um método chamado imprimir, para que a gente consiga enxergar realmente a nossa lista. Tá? Como é que nós vamos imprimir? Olha só. Nós vamos dizer que o nó inicial, um ponteiro P, ele vai começar na cabeça da lista. E vamos percorrer enquanto P is not none. Todo mundo concorda? Ou seja, enquanto eu não chegar no final, eu vou continuar percorrendo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um print do valor. Olha só, para facilitar, a gente pode dizer que é do tipo nó aqui, tá? E aí, ao fazer isso, deixa eu também tirar aqui para não ficar muito verborrágico, tá? Eu posso fazer algo do tipo, ó, ele autocompleta p.valor. Se eu disser o tipo da referência, então esses dois pontos indicam depois do nome da variável qual é o tipo. Então, como ele é um nó, a partir de agora eu posso fazer p.valor. Perceba, se eu não colocar isso, ele não autocompleta para você, tá certo? Então vamos colocar aqui o tipo para facilitar a nossa vida, né? Então, ó, p.valor, eu vou imprimir. E aí agora o que é que eu quero fazer? Uma vez que eu tenho isso, vocês sabem que estou fora das classes, né? Esse cursor aqui está fora das classes. Essa área aqui é o nosso main, não é? É onde nós vamos criar nossos scripts de execução. Então, olha só, eu vou criar uma lista encadeada. L é igual a lista encadeada. Vou criar elementos, inserir elementos lá. Vou inserir o valor 1. Vou inserir o valor 2. Vou inserir o valor 3. Então, se eu fizer L.imprimir, eu espero que seja impresso 3, 2, 1. Por que 3, 2, 1? Lembrem-se, nós inserimos no início, se insere no início, ele, né, vai funcionar como uma pilha. Então, o último a ser inserido é o primeiro da lista. Vai ficar 3, 2, 1 a impressão. Vamos executar. Opa, tem algum bug aqui na nossa impressão. Eu já sei o que é. Perceba, a gente fez o P apontar inicialmente para a cabeça, enquanto o P não for nulo, ou seja, eu não cheguei no final da pilha, eu imprimo o valor, mas esquecemos de fazer o quê? P agora vai apontar para p.prox. O P precisa andar, né, na lista encadeada. Se ele não andar, ele vai ficar na mesma posição o tempo todo. Ele vai ficar imprimindo sempre a cabeça o tempo todo. Então, precisa andar. Vou executar de novo. E aí, nós vamos ver. Opa! Perceba, pessoal. Onde é que está o nosso problema? Na realidade, o nosso vazia está fazendo o contrário do que ele deveria fazer. Por isso que ele imprimiu só o 3 ali. Perceba que ele perdeu, né, o 1 e 2 que a gente tinha inserido. E por quê? Olha o vazia. Return self.cabeça is not none. Não. Ele é true, ela é vazia, se a cabeça is none. Is none. For nada, né? E aí ela, de fato, aí, ela é vazia.
Então, vamos de novo executar e perceba que ele imprimiu, né? 3, 2, 1, como esperado, tá? Bem, isso aqui é uma pequena revisão do que a gente viu em sala, mas é importante que vocês sigam esse passo a passo de desenvolvimento, tá? E façam, por exemplo, um método que a gente definiu, não é? Remover. Como é que eu removo aqui, tá? Remova do início, né? Já que é uma pilha, remova do início. Como é que eu defino, como é que eu implemento esse remover? Faça um algoritmo, desenhe um algoritmozinho na mão, tá? Para que vocês entendam bem o passo a passo, e aí vai ficar mais sedimentado na cabeça de vocês, tá bom? Valeu, um abraço.